Já estamos gravando, vou deter a transcrição. Temos mais uma pessoa entrando agora, e pouco a pouco podem entrar outras pessoas. Então, bem-vindos todos. Estamos aqui para a segunda sessão dessas 4 aulas sobre literatura espanhola, com o nosso queridíssimo Bruno Rebouças, compartilhando todo o conhecimento dele. Então, a ideia é a gente escutar o Bruno e depois a gente poder fazer também algum debate com relação às temáticas abordadas em cada uma das sessões. Então, sem mais delongas, Bruno, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado por ter entrado. Quem está na Espanha parou um pouquinho aí na metade do dia. Quem está no Brasil levantou cedo. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Hoje a gente vai fazer um esquema um pouco diferente do que a gente fez com o Don Quixote. Don Quixote a gente falou um pouco mais da obra em si, a gente falou de cenas específicas. Hoje a gente vai falar muito de contexto, vai falar muito do personagem, história, das cidades onde ocorre o livro. Deixa eu ver aqui, porque está ali minha janela. É só um... A telinha sumiu. Me parece... Bom, deixa eu compartilhar assim, ver se vai... Não sei. Não está aparecendo aí, Sumiu minha Bruno, para janela. compartilhar? Não apareceu essa tela aqui. Deixa eu ver se eu abrir de novo aqui, se ele funciona. Ah, Porque apareceu só tu a tá tela abrindo em do outro. meu... Tu tá abrindo Eu em sei. outro. Em outro. Apareceu só o Não, downloads. não tem Deixa eu só problema. Se quiser interromper. compartilhar por lá, aí eu faço outro também moderador. Enfim, vocês ficam 2 Não, moderadores. eu tô abrindo aqui de novo aqui, mais uma vez, os slides, para ver se vai. Ele é um pouco... Ele estava bem na tela, agora ele voltou. É que ele resolve sair. Eu acho que agora vocês estão vendo, né? Ou vai Estamos começar a ver vendo daqui a pouco? em outro computador que eu também vou fazer. Fica como 2 telas. É estranho, né? Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu tentar fechar aqui, deixa eu interromper de novo. Ele realmente... Deixa eu ver assim, pera aí. Ele estava bem no ponto aqui, mas a tela sumiu. É, Mas eu acho que agora vai. Agora vai. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Ver se vocês conseguem ver a partir de agora. Tá indo. tenta botar em apresentar para a gente ver se fica grande. Tá aparecendo como em 2 telas, mas. Não sei. Vocês Tá também, aparecendo Cadu, aí? pode me dizer se está aparecendo 2 telas? Nem Deixa tá eu fechar de aparecendo novo aqui. muita tela. Ah, tá. Então talvez é o meu computador. Não, deixa eu reabrir aqui então. Nossa, ele estava bem, a gente testou antes, mas é Antes tecnologia. a gente testou e estava tudo certo. Coisas É. do Não, mas e algoritmo. falando um pouco mais ou menos, a gente vai falar muito do contexto da obra. Eu vou evitar falar de cenas específicas, porque os 3 livros, não, 2 livros especialmente, eles são muito de plot twist. Então, tipo, a gente não pode citar cenas, porque aí vocês vão perder um pouco a emoção que se tem quando a gente descobre determinados fatos. Então, a gente fala muito de contexto, vamos falar um pouco de história, vamos seguir bem esse esquema do que a gente fez semana, diferente do que a gente fez com Don Quixote, né? Com Don Quixote a gente falou muito de cenas específicas, do caminho que Don Quixote fez pela Espanha e tudo mais. Então, a gente vai falar desse contexto. Eu estou esperando abrir aqui o slide está aberto, mas a guia não aparece. Tá. De repente, se eu te mandar, para a gente conversar e não atrasar muito. Gente, eu tenho que ver 2, 3 telas para poder funcionar. Vamos ver se essa daqui vai. Quer me mandar por e-mail e eu vou passando? Eu estou tentando fazer, eu vou tentar fazer isso. Ó, aqui abriu. Vê se para você chegou aí. Sim, a gente vê. Eu tô vendo em 2 telas, mas não tem problema, eu vejo igualmente. Tenta botar em modo apresentação para ver. Tá. Vocês viram 2 telas o quê? 2 telas de slides? Não, eu Ah, vejo como se fosse a tua e a. o arquivo do PowerPoint completo para É. mim.
Eu então vejo as tá. laterais e A tudo. tela chama. Então sou eu. Então é um problema no meu computador. Pode seguir, Bruno. Vocês estão vendo a tela? Faz o Então, então tá F5 bom. aí, Então, aham. Faz o F5 para ver se fica só em uma. tá, vocês estão vendo a tela da programação, que Maia, Mercedes Rodoreda e Mercedes Safados? Exato. Então vamos começar. Então, bom, agora oficialmente boa tarde, bom dia, boa tarde na Espanha, bom dia também, outro esquema de bom dia. Desculpa aí as intercorrências da tecnologia. A gente começou mês passado falando do Don Quixote, aproveitou abril, que é o aniversário de mortes de Cervantes, dia do livro. Esse mês a gente vai falar do Mercê Rodoreda e da Mercedes Sade, com a Morte à Primavera, a Praça do Diamante e a Gangrena. Junho a gente segue com o Eduardo Mendonça, que ganhou faz uma semana e meia, 2 semanas, o prêmio Princesa de Astúrias, pela conjunto da obra, um prêmio importante na Espanha, ele também é prêmio Cervantes, e a gente vai falar de 2 livros, A Cidade dos Prodígios e Rinha de Gatos, que se mesclam um pouco com os temas de hoje também, mas em outro sentido. E aí a gente vai finalizar em julho com Carlos Ruiz Safon e a tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então hoje a gente vai começar falando nessa questão que eu comecei dizendo para vocês, que a gente vai pegar muito do contexto, a gente vai falar da Guerra do Rif, ou a Segunda Guerra do Marrocos, a ditadura do Primo de Rivera, a Segunda República, a Guerra Civil Espanhola, o franquismo, e vamos analisar os 3 livros. Esses são os personagens do livro também como termos de história. Então a gente começa justamente pela Guerra do Rif, e a gente meio que vai fazer um trás para frente, né? Porque para a gente entender a Guerra Civil Espanhola, como ela começou, é importante a gente olhar uns 20 anos antes, quase 20, menos de 20 anos antes, né? E com a Guerra do Rif, justamente, que é uma guerra no norte da África contra os povos berberes do Marrocos, né? Como a gente sabe, na questão colonial, a Espanha detinha aquele território e vivia em guerra contra os povos originários, né? Uma questão de colonização. E com o tempo ela começou a perder um pouco desse controle. E então houve um enfrentamento com esses povos locais que se rebelaram contra o governo espanhol. Essa guerra dura de 20 a 26, 1920 a 1916, e foi muito desastrosa para a Espanha em termos econômicos, em termos morais, em termos sociais, e até para o próprio exército, que vai ficar muito revoltado com o governo. Nesse momento, a Espanha é uma monarquia. E, assim, essa guerra gerou uma crise política muito forte, quase durante 10 anos, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Isso vai até derrubar a monarquia e vai derrubar também daqui a pouco também. Então, nesse contexto de estabilidade, o general Primo de Rivera, em 1923, ele dá um golpe de Estado, depois de que alguns soldados espanhóis eles se recusaram a embarcar para o Marrocos para essa guerra. Já fazia 3 anos de guerra, então já é uma guerra com um custo humano muito alto. Em Barcelona, sempre Barcelona também, teve muitos protestos contra a guerra, né? Então, queimaram a bandeira da Espanha, agitaram as bandeiras da República do Rif, né? Que é essa região ali na África, no Marrocos. E essa foi uma das grandes razões para o golpe, né? Como o medo do governo nesse momento era que houvesse uma grande desmobilização e a Espanha tivesse que abandonar a guerra e perder aquele território. Então, Primo de Rivera, um general que era até meio contra a guerra, resolve dar um golpe de Estado e instalou uma ditadura com o apoio do rei, que era Afonso XIII. Né? E ele prometeu, e aí é muito curioso, ele prometeu que os problemas do país se resolveriam com ordem e progresso. A gente conhece algum país que tem ordem e progresso, golpe militar no meio que, né, ia melhorar, mas só que não melhorou, né, até porque a guerra seguiu, a Espanha vai sofrer muito para vencer, e só vai vencer com a ajuda da França, né, que também tinha territórios na África, e tinha interesses, obviamente, no Marrocos, e também tinha uma parte do Marrocos que era dominada por ela. Espanha e França dividiam a maior parte do território. Então, a gente vê nessa foto aqui imagens da guerra. Ela foi a primeira guerra que teve ataque híbrido, né, aviação e tanque, e os nazistas vão fazer isso depois de uma maneira, com a Blitzkrieg, na Segunda Guerra Mundial. E essas partes da guerra, e aí, obviamente, eles vão vencer a guerra em 26, os povos berberes vão se entregar, e essa parte, por exemplo, passa no rádio quando chega a Gangrena. O Carlos, que é um protagonista, como a gente vai ver daqui a pouco, está lá com sua mãe em casa, e na rádio diz que a guerra acabou e que a Espanha venceu, e salvas ao país, ao rei, ao general ditador, o Primo de Rivera, no caso.
E aí Bruno, vai passar o só tempo. para te dizer que no Oi. chat as pessoas estão dizendo que os slides não estão passando. Estamos vendo a primeira diapositiva. Eu também, mas eu Ah, achei é. que era um problema Peraí. meu. Então, Tá. Deixa eu tentar de novo, então. isso, agora sim está. Não está em modo Agora tá? apresentação. A gente está vendo em modo edição, mas dá para ver. Eu consigo ver Dá para assim. ver? Talvez seja melhor assim, Sim, então. Todo mundo confirma aí? sim. Dá uma olhadinha aí. Confirmando agora sim? Então, ficamos assim, Bruno. Ficamos assim, porque deve estar dando algum defeito na hora de É, não tem compartilhar problema, a gente a vê. tela gigantesca. Não tem problema. Desde que vocês acompanhem aí direitinho, então. Então, aí seguindo, o que que acontece? A Espanha está numa crise muito forte por causa da guerra, dos gastos de guerra, e chega a queda da Bolsa de Nova York em 29. Então, o país afunda muito. É mais ou menos nesse período que começa a Praça do Diamante, né? Como a gente vai ver um pouco mais para frente, a Praça do Diamante começa um pouco depois que termina a guerra no Marrocos. E, obviamente, todo o país está prejudicado por uma questão econômica, mas os pobres muito mais, né? Então, em 1930, esse apoio popular, esse apoio militar também, apoio do rei, o Primo de Rivera vai perder. O Primo de Rivera é pai do José Antônio, e a gente vai ver esse personagem muito quando a gente falar do Eduardo Mendonça, porque o José Antônio é o grande símbolo do fascismo na Guerra Civil Espanhola, e vem dele aquele José Antônio Presente, porque ele morre no começo e desaparece. Então ninguém sabe se está vivo ou está morto, e eles ficavam dizendo José Antônio Presente, assim como o, o, os bandos da República falavam não passarão. Eram os dois gritos opostos. E o Primo de Rivera é o pai dele. Então, o Primo de Rivera vai cair, vai se exilar, e vai ter uma eleição municipal em 1931, e os republicanos vão vencer em quase todas as cidades da Espanha. Então, isso foi entendido como um recado para o rei Afonso XIII, e ele acaba deixando o país. Como o rei deixou o país, uma junta assume o governo e decide proclamar a Segunda República Espanhola. Então, em 1931, a Espanha deixa de ser monarquia e passa a ser uma república, né? E essa cena passa discretamente à Praça do Diamante, porque, como a gente vai ver, a protagonista é casada com um trabalhador de oficinas, um marceneiro, e ele comemora muito a chegada da República como uma ideia de progresso, como uma ideia nova, que vai trazer muitos benefícios para eles, os mais pobres, né? E aí a nova República vai trazer muitas reformas, né? E a Natália, que é a protagonista, vai mencionar isso levemente, como a gente vai ver no estilo dela, que é mais um monólogo interno. E aí vão ter várias reformas na educação, nos direitos trabalhistas, vai ter a questão da separação, que na Espanha era muito forte, depois vai ser muito forte durante a ditadura do Franco, que é a Igreja e Estado. Só que isso vai gerar, obviamente, muitos conflitos. A elite não aceita, não vai aceitar. E as elites são elites em qualquer lugar, como a gente vai ver nos dois livros da Mercedes Sadissatis e da Mercedes Rodoreda. Porque a elite, ela é igual em todo lugar, e não importa se é a elite catalã ou se ela é uma elite espanhola, entre aspas, né? E aí, em 36, chega a eleição geral. E aí, uma frente popular vence essas eleições, né? O que deixa a direita bastante satisfeita, a eleição em janeiro. E esses setores conservadores, principalmente do Exército, vão entrar em alerta e vai começar meses de intensa tensão, até que chega julho de 1976, 18 de julho, e houve um golpe militar liderado pelo general Franco contra o governo do Manuel Açanha, que era o presidente da República Espanhola. E esse golpe vai gerar a Guerra Civil Espanhola, porque eles conseguiram tomar muitas praças na Andalucia, só que eles não conseguiram tomar Madrid e Barcelona. Então, Madrid e Barcelona conseguem se manter republicanas, e aí diversos aspectos políticos vão acontecer, obviamente o governo é em Madrid, então Madrid conseguiu com resistência popular resistir bastante a esse golpe. Barcelona depois vão ter muita questão de uma briga política entre partidos comunistas, socialistas, entre os stalinistas e aqueles que eram trotskistas. Então essa confusão, até o George Orwell vai comentar muito em homenagem à Catalunha, que é um contexto bem mais complexo, que os dois livros não abordam, mas eles mencionam esse clima de tensão durante a Guerra Civil. E depois o Bando Nacional, apoiado pela Itália de Mussolini e pela Alemanha de Hitler, vai ganhar a Guerra Civil Espanhola e vai, a partir de 39, ser uma ditadura até 75, quando Franco morre, né? E essa guerra, como eu já mencionei, ela é um símbolo da luta entre o fascismo, o socialismo e a democracia, né? Porque do lado dos republicanos tinha o apoio dos comunistas, principalmente da União Soviética, e dos voluntários de vários países, inclusive o Hemingway, o George Orwell, estiveram na Espanha
escrevendo e lutando também, né? E vão se formar brigadas internacionais para ajudar o governo, que não conseguiu juntar, porque, obviamente, todo o exército, os militares estavam ao lado do Bando Nacional, né? Esse é um nome bonito para os fascistas, né? E que a guerra civil também, um outro aspecto que eu queria falar, antes de falar o que eu ia acabar falando, é que a guerra civil, ela é um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial, né? Porque, obviamente, a Inglaterra vai ficar um pouco mais neutra junto com a França, mas, de qualquer forma, eles vão apoiar um pouco mais o governo, né? Depois, a União Soviética vai assumir isso de maneira muito forte e vai ficar meio que o socialismo contra o fascismo lutando na Espanha, como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Que tanto que a União Soviética venceu a Segunda Guerra para o capitalismo. E aí testaram muitas bombas e testaram muitas armas, né? E aí mencionar o bombardeio de Guernica, né, no País Basco, que foram os nazistas que bombardearam, e foi a mando do Franco, povoado basco, que tinha muita questão do idioma, da cultura basca, e na verdade foi uma forma, não era um alvo militar muito importante, mas era uma forma também de humilhar e massacrar o povo basco, que também estava resistindo ali contra eles. E aí daí surge o quadro Guernica de Picasso, né, que retrata esse horror do bombardeio, com imagens, né, distorcidas, toda a questão do cubismo que ele traz, e ele captura essa essência da Guerra Civil Espanhola em um único quadro, e é o quadro talvez mais famoso, ou mais representante nesse sentido. Finalmente, nessa parte contextual, porque o livro vai passar por todo esse período, tá? Principalmente a gangrena. A gangrena começa na Guerra do Rif e vai até quase a morte do Franco. E a Praça do Diamante começa depois da Guerra do Marrocos, que é a Guerra do Rif, e vai também até mais ou menos os anos 50, ou seja, já ditadura franquista. Né? O Franco morre em 75, acaba a ditadura, mas até lá ela durou. E aí, vou passar aqui o slide. Vocês veem aí agora? Estão vendo, né? Sim, Entre golpes e ditaduras. estamos agora Perfeito. na 7. Isso. Boa. Então a gente chegou na gangrena. Eu vou começar pela gangrena, porque a gangrena, apesar de ter sido publicado em 1975, a Praça do Diamante em 1962. A gangrena ela tem um período maior, né? Então a gente vai falar primeiro da gangrena. Não, essa parte aqui eu era para ter passado por isso aqui, peraí. Entre golpes, não. Tá, e aí a gente chega nesse resuminho que o livro pega, né? Então a gente tem o fim da ditadura do Primo de Rivera, a gente tem o fim da monarquia do Alfonso XIII, a gente tem o começo da Segunda República, toda a esperança que isso gera nos personagens dos dois livros, principalmente a Gangrena e a Praça do Diamante. Aí tem a Guerra Civil Espanhola, que é uma guerra muito sangrenta, e a Guerra Civil Espanhola tem um aspecto que eu acho muito interessante. A Guerra Civil Espanhola é a guerra, o conflito que mais livros publicados a respeito tem. São mais de 22 mil livros, né? O El País fez uma matéria em 2015 que, para você ler todos os livros sobre a Guerra Civil Espanhola, você demoraria 250 anos. Então, assim, tem diversas obras, muitos livros. E, para muitos, por exemplo, A Praça do Diamante é um dos melhores livros sobre a Guerra Civil. Então, a gente tem dois livros aqui muito potentes nesse sentido. Então, a gente passa agora, especificamente, para elas duas, para Mercê Rodoreda e para Mercê de Salissades. Eu ia começar falando da gangrena, mas acabou que, depois vi os slides aqui, a ordem eu tinha alterado. E a gente tem que falar um pouco da vida delas, como a gente fez com Cervantes, porque a vida delas duas vai influenciar muito nesses livros, né? Até depois, no próximo slide, vai ter também, nos próximos, né, uma pergunta, a arte imitando a vida, né? Porque a Mercê Rodoreda nasceu em Barcelona, de uma família pobre, ela não era muito à esquerda, assim, com o tempo passou, mas ela tinha muito mais ligação com o povo, até por causa da sua família de trabalhadores, né, de operários. Ela nasceu em 10 de outubro de 1908, ela só escreveu em catalão, todos os livros dela originalmente são em catalão, não são em espanhol, que é uma diferença dela com Mercedes Sades, e ela tem uma vida bem conturbada, porque quando ela trabalhou na Generalitat, que é o governo do estado da Catalunha, então, quando o bando nacional franquista se aproxima de Barcelona com o final, já praticamente da guerra civil, ela foge para a França. E aí ela vive na França até 1940, e um dia antes dos nazistas invadirem Paris, ela foge também, e sai de Paris a pé, carregando as coisas dela num carrinho que ela achou na rua, junto com o marido dela da época, e ela foge. Então,
A Praça do Diamante, a gente vê muito essa questão, primeiro, da solidão que um refugiado sente, e dessa vontade imensa de liberdade, que a gente vai ver isso muito na Natália, nesse monólogo que ela vai ter no livro, durante a Praça do Diamante. E aí a gente chega uma frase que ela fala, porque isso marca muita diferença entre elas duas, né? E ela fala que o catalão também se pode escrever por um certo espírito de rebelião, né? Então ela tinha muito essa questão, porque a gente vai ver daqui a pouco, as elites catalãs, elas não falavam em catalão, elas falavam em espanhol. Então escrever em catalão para ela era uma forma também de... Tem uma frase dela muito bonita que ela fala: dentro de todo esse quarto existe a Catalunha, que quando ela ficou, depois que saiu de Paris, ela se refugia na Suíça e vive muitos anos na Suíça até voltar para a Espanha, já depois, assim, do período franquista. Então, para ela, o quarto dela, o apartamento dela, representa uma representação da Catalunha. Então, ela tem uma forte ligação com o país dela, o estado dela. Né? Nosso país é a nossa cidade, na verdade, o país. Enfim, a gente falou muito isso quando a gente falou de Cervantes, dessa questão das nacionalidades espanholas. E a gente chega na Mercedes Salles. Mercedes Salles viveu muito, morreu com 97 anos, morreu em 2014. Ela tem muitos livros publicados, ela tem uma obra muito grande que, de certa forma, foi um pouco esquecida, não foi, né, tão valorizada como deveria ser pela grandíssima escritora que ela foi. Ela era de uma família de industriais, então ela já tem outra formação social que a Mercê Rodoreda. Ela já era de família rica, ela casa com um homem rico. E aí é muito curioso, porque ela poliglota, falava 5 idiomas e nenhum era o catalão. Ela não falava catalão. E tem uma entrevista de 2009 que justamente perguntam isso para ela. E ela disse: não, nunca me ensinaram. Na minha família, todo mundo sempre me falou em espanhol. E aí marca um pouco a questão dessa elite que não quer, que quer ser mais, que é mais espanhola que catalã, para a gente ver que as elites, na verdade, elas vão junto com os interesses que elas têm, independentemente dos estados que elas vivem, da ideologia, de qualquer questão. E aí ela até menciona que, eu comentando antes de começar, que perguntam também para ela por que a obra dela é, entre aspas, esquecida ou não tão elevada. E ela diz: é que eu sou catalã demais para os espanhóis e espanhola demais para os catalães. Então, isso tem muito aspecto. E tem um ponto interessante na obra dela, que é um fato muito triste: ela perdeu um filho muito precocemente no acidente de carro. E esse sentimento da gangrena vem daí, porque isso vai corroendo, né? E o começo da frase do livro, né? Estou até com ele aqui, vou mostrar para vocês, se vocês conseguem me ver, que ela fala que é um mal que corrói por dentro uma gangrena que talvez se chama vida, se chama viver. Ou seja, o título do livro dela vem, na verdade, desse sentimento terrível de perder um filho. E isso vai corroendo todos os elementos da vida, ao ponto de que não ter isso significa viver. Então, essa frase é uma frase que ela leu em algum ensaio, ela menciona tal qual aí por entre parênteses, então não tem um autor, não tem, né? Mas é um pensamento que vai marcar a obra dela, porque a gente vai ver isso muito na gangrena, essa questão da vida e da morte, e principalmente desse sentimento de viver corroído ou sendo corroído, e a gente vai ver isso também na Guerra Civil Espanhola. E aí a gente entra, eu acho que vocês já estão vendo os dois livros, né? Tinha um efeito muito bonito. Primeiro aparecia a gangrena, depois o Praça do Diamante, mas não tem problema. Ia ser assim. Então a gente vai trabalhar a ideia agora, começando pela gangrena. Então, assim, a gente fazer um resumo dos dois livros, fazer um de cada. Eles têm uma característica muito especial, que os 3 livros que a gente está tratando hoje, eles são em primeira pessoa, mas são primeiras pessoas diferentes. A gente vai ver que em Gangrena, o Carlos, ele vai contando a vida dele, sempre de um evento passado por presente da história. A Natália vai tendo meio que um monólogo interno, junto com outros personagens, e vai contando isso em espaços pequenos. E tem essa questão da arte imitar a vida, porque tanto a Natália quanto a Mercedes Salles viveram sozinhas em muito planos fechados, quartos, pequenos apartamentos. Tem a questão dessa volúpia que o Carlos, que é o personagem principal de Gangrena, tem, que está muito jovem, muito ambicioso, que talvez lembre também o filho
da Mercedes Salles, que morreu no acidente de carro, e esse sentimento de corrosão que ele tem na vida dele, sempre não sendo nada suficiente, né? Essa velocidade que os jovens vivem, até o livro Sartori, do Faulkner, que trata de dois irmãos que lutam a Primeira Guerra, fala disso, né? Depois da Primeira Guerra, as pessoas perderam medo de morrer, então elas viveram tão intensamente que elas morreram muito jovens, ou seja, por isso que daí também vem a questão da geração perdida. Então, eu vou começar especificamente mais falando diretamente da gangrena, e aí eu vou fazer um resumo para vocês, para a gente ficar contextualizado, né? A história vai acompanhar a vida do Carlos Ondeiro, desde a infância dele, começando ali na ditadura do Primo de Rivera, até o momento narrativo atual, né, que a gente não sabe muito bem, mas é no franquismo já bem avançado, ali quase terminando, né? E ele era uma pessoa muito pobre, se tornou muito rico e poderoso de Barcelona, né? E a história, ela vai acontecendo ao longo de mais de 50 anos, o que é uma ousadia muito grande da Mercedes Salles em abarcar um período histórico muito grande. Então ele vai vivendo uma trajetória muito difícil, humilhações, ambições, muito vaidoso, amores, decepções. Isso vai estar sempre muito entrelaçado com os acontecimentos históricos da Espanha, né? Especialmente com o Barcelona, o cenário também, né? Principal do livro, e não deixa de ser um personagem, porque a gente também vai vendo um pouco da transformação de Barcelona como cidade e do povo, né, que está vivendo a república, essa independência maior dos estados e civil espanhola, né? E aí o romance também vai mostrar uma alta sociedade catalã e barcelonesa bem decadente, decadente no sentido não financeiro, mas de modos, né? Sórdida, fútil, completamente isolada das classes mais baixas, que faz com que Barcelona seja sempre um epicentro de revoltas. É nesse meio que a gente vai ver que ele é dominado muito pela aparência, pela hipocrisia, pela mentira. De alguma forma, é uma crítica à alta sociedade catalã, né? Então, ela vai nos convidar, de alguma forma, a fazer parte disso, né? E fazer parte disso de uma forma bem sombria, vendo esse lado humano que tem os comportamentos e escolhas de acordo com aquilo que ele vive, né? O homem nasce bom e a sociedade transforma. Eu acho que o Carlos ele é um grande exemplo disso, né? A sociedade vai transformando, né? E como eu já falei, ele vem de uma família pobre, e o pai dele morreu, por exemplo, na pandemia da gripe espanhola, e a mãe vai passar a vida cuidando dele, muito dedicada ideologicamente a esse ideal independentista catalão, republicano, mas muito religiosa, né? E ele só tem uma figura paterna na vida dele, que é um tio dele chamado Rodolfo, e aí isso é sinopse para a gente não entrar em spoilers, porque em A Gangrena o spoiler destrói bastante a história, né? E esse tio dele é um cara de esquerda, um cara bastante sonhador, e que de alguma forma vai influenciar ele no começo da vida. Então, eles enxergam ali naquela cena em que o rei sai da Espanha, é proclamada a República, eles vivem uma ideia de progresso, né? Uma ideia de que as coisas finalmente vão melhorar. E aí vem a grande ironia do livro, né? Nem o progresso, nem a Segunda República, que foi proclamada em 31, e põe fim à monarquia do Afonso XIII, são suficientes, na verdade, para melhorar a vida do povo mais pobre, né? E nem mesmo os republicanos ficaram satisfeitos com isso, né? E aí entra o sentimento da gangrena que a gente leu da frase da Mercedes Salles, porque a gangrena desse título, na verdade, é uma ideia de uma doença que apodrece tudo por dentro. Então, ela atinge todos os lados, e ela vai atingir tanto a vida dos personagens, quanto a direita e a esquerda, quanto os fascistas e os republicanos, os socialistas. E não é uma questão teológica, sabe? Tipo, até a expressão é meio forte, né? Mas é meio usado isso. Tipo, é uma podridão moral que vai contaminando todo mundo. E à medida que o Carlos cresce, ele vai enfrentando uma série de dificuldades que levam ele a tomar decisões bem questionáveis, né? O Carlos, na verdade, ele é o protagonista da novela, ele é o narrador da novela, e ele é um cara extremamente amoral, assim, né? Imoral, muitas vezes, né? E essa história pessoal se desenvolve em paralelos, como a gente já vem comentando, com o histórico da Espanha. Não dá para dizer que a Gangrena, a Praça do Diamante, são novelas históricas, não romances históricos, né? Na verdade, a história ela é mostrada como uma evolução da sociedade
e um crescimento desses personagens, porque tanto Natália, na Praça do Diamante, quanto Carlos em A Gangrena, eles são crianças quando começam o livro. E a gente vai crescendo junto com eles. E a gente vai ver, quando a gente vai lá da Praça do Diamante, que isso se chama um romance de formação, né? Que a gente vai se formando junto com os personagens. E essa ideia é intencional, porque eles vão envelhecendo e a gente vai acompanhando em tempo real, né? Na evolução do livro, que isso vai se alterando, né? E aí entra um ponto importante, Ona, o cenário, né? Ela vai ser um personagem também, né? Porque Barcelona molda a vida das pessoas nos livros. Então, ela vai crescendo, ela vai mudando os aspectos políticos, culturais, as relações pessoais, as tensões que vão acontecendo, né? A cidade se transforma junto com as pessoas, né? E aqui, a questão do tempo é importante. Quando a gente vem do Oxshot, o tempo, na verdade, ele existe no sentido de que, na verdade, quem constrói o tempo é o personagem. Aqui não, o tempo constrói os personagens. Então, é a mudança do tempo, principalmente do tempo social, político, que vai alterando, né, a vida dos personagens. Então, eles são também, de alguma forma, um refém disso, como a gente, na vida real, é também. Né? O nosso tempo nos molda. Né? E essa intenção, justamente, da Gangrena de ser uma obra muito ambiciosa, que começa nos anos 20 e vai até os anos 70, ela e tem um aspecto que eu acho muito incrível em A Gangrena, que a Mercedes Salles ela não se perde, e são muitos personagens, diferente de A Praça do Diamante, são poucos personagens, né? Isso surpreende muito, essa quantidade imensa de personagens que vão atuando na história, né? E ela consegue dar conta disso com muita maestria, muito talentosa, um grandíssimo escritor que ela foi, né? E ela vai costurando as vidas, as camadas dessa narração, e ela forma uma estrutura muito complexa e envolvente, porque como eu já cheguei a mencionar, e a gente vai falar um pouco mais disso, o Carlos sempre começa contando a história no passado. O livro começa no passado e ele vai voltando. E ele vai chegando, vai se aproximando do tempo real dele. Né? E ela faz isso, evidentemente, de uma forma muito magistral. Ela vai fazendo uma estrutura que vai ficando meio labiríntica em muitas partes, porque ele não conta essa história linear, ele vai muito, volta, então às vezes ele está contando um passado muito presente, ou às vezes um passado muito antigo. E a trajetória do Carlos, ela é o espelho, né, da sociedade espanhola daquela época, marcada pela luta do poder, pela corrupção, uma crise de valores que a gente já chegou a comentar, né, essa gangrena que foi acompanhando todo mundo. E através da história dele, a autora vai discutir temas como ambição sem limites, né? E a solidão também, que vem com o sucesso. E aí os dois livros se aproximam. Então, a Praça do Diamante e a Gangrena se aproximam pela solidão. A solidão que o sucesso traz, as consequências de decisões tomadas por pura conveniência pessoal, as maldades pessoais também, e o tempo, que vai gerando também essa solidão cada vez mais forte. E como eu tinha dito antes, Barcelona ganha um peso histórico forte, né? Não só pelo cenário, mas pela forma como a cidade vai se modificando com os anos. Né? Então a gente também vai ver isso em A Cidade dos Prodígios, do Eduardo Mendonça, no mês que vem, na próxima aula. Né? E ela vai pintando um retrato muito vivo, muito realista dessa sociedade, com todas as contradições, luzes, sombras. E esse estilo narrativo ele também merece um destaque, porque o livro é todo em primeira pessoa, né? Os três livros são, né? Mas ele tem uma voz muito intensa, ele tem uma voz muito quase sem filtro, então ele é muito crítico a ele mesmo, muito irônico, muitas vezes, muito malvado, né? Não é uma leitura muito leve nesses momentos, né? E é nem tão entretenimento assim, é um romance muito profundo, muito psicológico, muito fluido, tá? Porque às vezes esses romances mais psicológicos não fluem, e a Gangrena flui de maravilha, né? E ele não é à toa também que ele é o primeiro vencedor do Prêmio Planeta, que é um prêmio muito importante. A primeira edição foi em 75, até na capa do livro tem aqui embaixo, né? Ali no canto aí eu acho que dá para ver também. Ela ganhou o primeiro prêmio Planeta em 75. E a Gangrena, certamente, é um dos melhores livros dela. Né? O prêmio começou a ser dado depois que o Franco morre. No ano que o Franco morre, na verdade, ele morreu no final de 75. E já começa uma redemocratização, uma ideia, já começa a diminuir esses tempos sombrios da ditadura. Né? A estrutura do livro, como eu havia comentado, ela é muito interessante, justamente porque ela tem dois tempos narrativos, né?
cada capítulo presente aparece só em algumas linhas, bem no começo, geralmente ele começa assim, e ele volta ao passado, como se ele estivesse fazendo um exercício de memória. E aí, por isso que essa primeira pessoa vai ser diferente da primeira pessoa da Natália, né? E a gente vai ver a Praça do Diamante já já. E ele vai voltando nessa tensão constante, né? Porque a gente sempre quer entender como tudo vai se resolver, né? E o final, assim, mesmo sendo muito forte, abrupto, ele traz meio que um simbolismo final que fala justamente desse ciclo da vida, né? O eterno retorno. A gente vive muito de passado, e eu acho que essa é a ideia dela. E talvez seja essa ideia também pela gangrena que ela sente desde a morte do filho dela. E no final das contas, a gangrena é uma obra que se destaca muito pela profundidade, né? Por essa complexidade estrutural que ela dá, pelo tempo que ele abarca. Mas muito desde o começo, você fica muito preso, porque o livro começa com uma cena muito importante na história, e que você já entende de cara o que está acontecendo, e a partir desse momento você vai se dedicar a descobrir, porque ele só vai contar isso no último capítulo. Então você vai, é um pouco grande, eu acho que tem, deixa eu ver, 500, uns 530 e poucas páginas. Ele não é um livro muito grande, assim, em termos de altura, então aqui não vamos botar que eles têm 300 páginas de 14 por 21, que é o formato de livro normal. Né? E ele vai explorar muito essas contradições da alma humana num contexto histórico, social riquíssimo que a Espanha viveu, apesar de trágico. E a gangrena é isso, né? Essa tragédia que vai corroendo tudo. E agora eu vou falar da Praça do Diamante. Já tem, aqui, não, aqui a gente segue aqui depois eu fiz uma brincadeira entre eu e o Gabriel Garcia Marques, daqui a pouco vocês vão entender, eu passei o slide. Porque na verdade era para passar a foto para aparecer a Praça do Diamante, mas como a gente não está na tela completa, né? Não tem essa tela ainda, porque agora a gente vai falar da Praça do Diamante, e aí da escritora Marcê Rodoredo, né, que é aqui da PEC também ensinou a pronúncia do nome dela. Ele disse que leu no colégio, leu em catalão, evidentemente. Então é um romance que tem muitos consideram a melhor obra da literatura catalã do século XX. Ela foi publicada em 62, como eu falei. Apesar de ter sido publicado primeiro, era importante a gente falar primeiro da gangrena, porque a gangrena pega um período maior, né? Pega um período desde a década de 20, e a Praça do Diamante começa no final da década de 20. Então, era importante também a gente seguir aquele contexto que a gente fez no começo, justamente para a gente entender tudo que está acontecendo no livro em termos políticos sociais. E ele foi traduzido para vários idiomas, ele é reeditado muitas vezes, mas com o tempo ele tem um êxito muito grande. No Brasil tem várias edições, eu acho que eu encontrei 3 edições, umas mais antigas, 2 mais novas. E ele é muito famoso, muita gente que sempre todo mundo que lê gosta muito, né? Então a narrativa vai passar esse contexto histórico delicado da Espanha, né? Uma Espanha de pós-guerra do Rif, a Segunda Guerra do Marrocos. A protagonista se chama Natália, ela é uma jovem trabalhadora de Barcelona e ela se casa com Quimet. E Quimet é um homem de sua época, então um homem muito... Ele é um cara ambicioso socialmente, mas ele é um cara opressivo também, né? Ela passa por um relacionamento abusivo, né? Quando eu estava relendo, até comentei com a Fran e com a Elaine, que assim, ela está num relacionamento abusivo, mas um relacionamento abusivo dos anos 30, então aquilo, na verdade, em termos de fatos sociais, era o normal, né? E o Quimet se chama, não sei se eu já te falar o nome dele, e Colometa é o apelido que ele dá para ela, o nome dela é Natália, mas ele chama ela de Colometa, que seria o diminutivo de pomba em catalão. Então, ela vive uma vida marcada pela opressão de ser a filha, né, do pai dela, depois de ser a esposa de alguém, e depois de ser, na verdade, não Natália, mas sempre ser chamada de Colometa, e todo mundo a chama assim. Então, ela vai perder um pouco tanto dos seus sonhos, quanto da sua identidade. Ela odeia que chamem ela assim, mas ela sempre que narra, ela aceita, dentro desse monólogo, que as pessoas a chamem assim, e ela retrata isso. Né? E a gente pode dizer que o livro ele tem uma estrutura de romance de formação, que a gente já comentou um pouquinho antes, porque a gente vai acompanhando, né, bem de perto o processo de amadurecimento dela e do Carlos também, que a gente acabou de falar, de A Gangrena. E aí, primeiro, esse crescimento é individual, depois ele é coletivo, né, ele vai se conectar com o momento histórico dramático, porque ela vai mencionar que o marido está muito feliz com a República, depois ela vai mencionar as eleições de 36 que a Frente Popular ganhou, e depois vai começar a Guerra Civil. Né? E essa história vai se ampliar cada vez mais nesse isolamento, nessa solidão, nesse silêncio.
e vai retratar de uma forma muito sensível, e eu acho que essa é uma grande força da Marcelo Doreda, que é tratar a mulher num tempo passado, ou seja, ela viveu aquilo de alguma forma, uma jovem mulher, mas escrever isso décadas depois e conseguir rememorar aquele sentimento e trazer isso de uma forma muito viva de como a mulher era tratada naquele tempo, naquela sociedade. Tem uma cena, que é a única cena que eu vou falar, tá? Que ela experimenta um vestido e o cara odeia o vestido, o marido dela, e ele soca a cabeça dela, como a mãe dele fazia com ele. Então, assim, é a única cena que eu vou comentar, porque não é spoiler, é uma cena, entre aspas, secundária, mas que mostra muito essa questão da opressão que ela vai passar durante o tempo, tanto a opressão individual, como a filha de um homem machista, depois de um marido opressor, e depois a solidão e o refúgio da guerra, né? E, e a força do romance está principalmente nesses personagens, né? Porque são figuras marcantes e são figuras que vivem em Barcelona. E uma Barcelona com crise econômica, com crise trabalhista, com dificuldades que a República também não consegue solucionar, apesar do grande apoio que teve nas eleições de 31 municipais, depois nas eleições gerais. É, ela é simples, ela é uma mulher humilde, né? Ela tem medo da rua, então ela vive muito presa tanto nas dificuldades sociais, financeiras, quanto também nas dificuldades do espaço. E com o tempo ela vai passando também por transformações, ela vai evoluindo, né? E vai ser também por causas externas. Então, a partir do momento em que a crise se aprofunda, ela tem que expandir o mundo dela. E ela vai mostrar Marcelo Doreda vai mostrar com muita sensibilidade essa complexidade da experiência humana. E o que médico eu já citei, é um dos personagens ali que é controlador, autoritário, que é o marido dela, e uma outra personagem é essa tia. Ela tem uma tia que ela chama de tia, e o pai dela aparece muitas poucas vezes. Então, a Praça do Diamante tem poucos personagens, mas são personagens muito enigmáticos. São personagens que sempre estão ali moldando a vida da Natália. Eu vou respeitar a Natália, não vou ficar chamando ela de Colometa, porque ela não gosta, então eu vou ficar falando Natália, mas é a Colometa a principal. E no livro, na verdade, poucas vezes ela cita o próprio nome dela, porque de alguma forma ela aceita essa mudança de essa roubo da identidade dela. E esses personagens eles vão construindo essa narrativa até sufocante, até irritante, quando as pessoas visitam a casa dela e tudo mais. Mas aí eu não vou falar muito de spoilers, porque são muito importantes para a história, para a construção dela. Né? E à medida que essa história avança, a Natália passa por essa transformação interna. Né? Ela começa muito frágil, muito calada, ela vai descobrindo a força e a coragem, principalmente diante das muitas dificuldades, e com todas essas adversidades, ela se apega à sua identidade, né? E ela tenta encontrar sentido para a vida. Eu não sou Colometa, eu não gosto de tal coisa que o marido faz, eu sou a Natália. Mas ela vai vivendo isso, uma transformação interna, literalmente, né? Porque até ela externalizar isso, ela precisa estar muito forte internamente, né? E aí, boa parte do romance ele é contado através de um monólogo interior, né, que eu já tinha citado, que é um estilo diferente do Carlos. O Carlos é muito expansivo, muito aberto, e ela é mais fechada, né? Então ela vai falando diretamente com a gente, com os leitores, né? De forma simples, muitas vezes ingênua, mas ela é sempre muito honesta, né? Ela conta a vida dela, como a gente falou, desde da Segunda República, passa pela Guerra Civil, passa da Guerra Civil. Então, assim, o período temporal do livro vai mais ou menos do final da década de 20 até o começo dos anos 50, uma ditadura já estabilizada, a repressão já havia finalizado nos anos 40, então já é um novo modo de vida, né? E um tanto interessante é como o romance lida com esses espaços femininos e masculinos que eu havia comentado, né? E isso traz um pouco da biografia da Marcela Toledo, desse refúgio, de viver exilada, de fugir dos nazistas, de fugir dos fascistas, de encontrar um mundo e tentar fazer que esse mundo, que seria esse quarto, essa frase que a gente cita no começo, seja a Catalunha para ela, que é o lugar dela, né? E isso vai vir no livro também, né? E aí o espaço feminino e o espaço masculino, né? O ambiente que a Natália vive, ele é sempre fechado. Então a gente vê muito ela no apartamento do pai, na confeitaria onde ela trabalhava, depois a gente vê ela no apartamento com o marido, o Quimed,
Aí depois ela vira trabalhadora doméstica de uma casa de pessoas ricas em Barcelona, e aí a gente contrasta o modo de vida da elite com a dos trabalhadores, mesmo em período de crise, enquanto que o marido dela se movimenta pela cidade, pelos espaços, pela Calle Maior, pela Praça Diamante, pela Por Grácia, que são, né, lugares de Barcelona, e vai mostrando essa divisão. E isso ela consegue fazer de uma forma muito sensível, que a gente já tinha até comentado, né? Ela vai mostrando essa divisão rígida dos papéis sociais da época, entre homens e mulheres. Mas a Praça do Diamante é mais do que isso, tá? É mais do que a história de uma mulher comum. Ele é mais um retrato, de forma diferente de A Gangrena, muito mais sensível e tocante de uma vida marcada pela repressão e pela desesperança que o país causa, que o tempo causa na vida da gente, né? E ela consegue capturar isso com muita maestria, com esse clima sombrio pós-guerra, mas muito mais lentamente do que A Gangrena, muito mais sem a crueldade da Gangrena. A Gangrena é mais cruel. E aí entra um aspecto que eu interpreto, que aí eu acho que tem a diferença da fala, a fala feminina, a fala masculina. Ele, um cara ambicioso, ele casa, ele tem filho, mas ele só quer o sucesso, o dinheiro. E ela também casa, tem filhos. E ela só quer uma vida tranquila, boa, amorosa, sabe? E o tempo não deixa que isso aconteça, né? E, de alguma forma, também isso acontece com o Carlos. O tempo também não deixa que aconteça, porque a guerra também parte, né? Todo o ambiente que ele vive. E, e as mulheres são muito protagonistas nos dois livros, né? Coisa que eu não mencionei da Gangrena. Todos os capítulos da Gangrena são nomes de mulheres. São nomes de mulheres que interferem na vida do Carlos. E ele, obviamente, interfere na vida delas. Isso aí pode ser a mãe, pode ser amiga, pode ser mulheres, amantes e filhos, filhas, no caso. E, obviamente, a Natália, como é a primeira pessoa, é através dela que a gente vai ver toda essa evolução da pobreza, da esperança, do conflito, da tensão, da guerra e da vida conjugal. Né? E a prosa da Rodoreda é muito delicada, é muito poética, e por isso A Praça do Diamante é um livro muito famoso, de muito êxito, né? Porque ela tem muitas imagens, muitas metáforas, ela prende a atenção do leitor, ela tem uma sensibilidade enorme para transmitir essas emoções, como eu mencionei, né? Ela consegue fazer com que cenas muito corriqueiras em qualquer outro livro seja algo muito tocante, algo muito marcante. Ela andando sozinha na rua, ela pensando como vai deixar o filho para trabalhar, não tem como fazer isso, sabe? Ela é muito rica nesse simbolismo, nesses significados. Ela vai falando de temas muito universais, né? E aí traz de novo para a vida da autora, falar do amor, da perda, da redenção, da luta pela liberdade. Ela tem muita sede de liberdade, e todos os refugiados, evidentemente, também têm. E aí isso traz essa vida de refugiada da Marcela Rodoreda, né? E ela vai nos convidar a refletir também, como a Mercedes Salles faz, da condição humana, né? E sobre a incrível capacidade que o homem, como ser humano, tem de resistir, mesmo diante de todo o colapso do seu tempo, mesmo diante de toda a dor, né? E aí, resumindo A Praça do Diamante, que ela é uma obra-prima da literatura catalã, e ela é uma obra universal, né? E é um livro que merece ser lido até hoje, né? E no final a gente vai fazer, por que ler os três livros tanto tempo depois, né? E é o impacto dessa história que permanece com o tempo, que vai resistir a compaixão, a empatia, que vai resistir a todo esse desgaste temporal. E aí a gente chega aqui numa brincadeira que eu fiz, que é uma frase minha e uma frase do Gabriel Garcia Marques. Essa frase está no texto quando eu li A Gangrena, e eu escrevi no meu Instagram de literatura, literatura de algumas. Mas, pelo amor de Deus, o Gabriel Garcia Marques fala que A Praça do Diamante é, na opinião dele, né, o livro mais belo que já se publicou na Espanha sobre a Guerra Civil. E eu digo que A Gangrena, ela é, na minha opinião, eu, tipo, eu até copiei mais ou menos ele sem querer, depois eu adaptei, não escrevi isso no original na época, que é o romance mais completo que tem a história como personagem, porque abarca um romance ter 50 anos de história é muito difícil, mas, como mais uma vez, a gente não pode chamá-los de livros históricos, novelas históricas, romances históricos. A história é um personagem, né, e ela transforma o tempo. Assim como a gente viu mês passado, que, na verdade, o tempo quem transforma é o Don Quixote. O Don Quixote não se importa com o tempo, né? E são análises completamente diferentes. Então, agora a gente vai falar, finalmente, a gente está quase chegando ao final,
falar um pouco da Morte à Primavera, que é da Mercê Rodoreda, né, autora da Pasta do Diamante que a gente começou a comentar, e ele também é narrado em primeira pessoa, mas ele tem uma estrutura muito diferente, né? Esse livro foi publicado em 1986, pós-morte da Mercê Rodoreda. A Mercê Rodoreda morreu em 83. Ela escreveu esse livro nos anos 60, só que ela foi fazendo, refazendo. Os editores acharam um livro muito sombrio, muito cruel, e o momento político, evidentemente, por causa da censura, não era o ideal para ser publicado, e ela foi refazendo, ela era muito perfeccionista, ela foi escrevendo, reescrevendo, reescrevendo, e ela foi meio que deixando de lado, escrevendo outras obras, até chegar aqui, infelizmente, ela morreu, e os editores dela já tinham esses papéis, encontraram mais, eu tenho ele aqui, A Morte à Primavera, essa aqui é uma edição de 2017, e ele tem os capítulos que foram publicados, né, que A Morte à Primavera são 4 capítulos, e depois os editores trazem análises e apêndices, que são os textos originais que ela foi modificando com o tempo. Então, se você está lendo A Morte à Primavera, ou você for ler, o livro são 4 capítulos, tá? O restante são as alterações, e eles explicam isso antes do capítulo, e é muito interessante ver o processo criativo dela, ver o processo de estruturação, né, de genial que ela tem. Ele é bem diferente dos outros, né, porque ele tem um tom mais sombrio, ele tem um tom mais simbólico, quase como se fosse um pesadelo literário que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo que eu coloquei as grandes palavras-chave aqui no slide, né, ele é muito sombrio, realmente, mas ele é muito poético, ele é muito inocente, ele é real, ele é fantástico. Muita gente associa ele com realismo fantástico, mas muita gente associa ele com realismo. E aí tem uma frase que foi o tradutor para o espanhol do livro, que é o Eduardo Jordá. Ele faz um pós-fácil nessa edição, e ele fala que, na verdade, o livro ele não é nem fantástico, ele é fantástico e realista, porque quanto mais realista ele é, mais fantástico ele é. E quanto mais fantástico, mais realista. Porque o realismo fantástico seria justamente a naturalidade de eventos que acontecem de forma natural. Então, ninguém se espanta se uma pessoa voa. Ela voa, né? Enfim, não estou falando de A Morte Primavera especificamente, estou falando do contexto literário do movimento. Então, um narrador está morto, por exemplo, acontece em outro livro, não vou dizer o nome do livro porque é uma spoiler. Então, isso, né, vive, mas A Morte e a Primavera, ela não é um livro fantástico. Na verdade, ela sobressalta a realidade, e aí entra uma pegada que ela pode ser interpretada como surrealista, né? Porque o surrealismo seria essa elevação da realidade a um nível que não existe, né? Que seria surreal. Então, a história se passa numa aldeia, fazendo um resumo, uma aldeia fictícia, também não vou falar muito de cenas, porque são spoilers, mas falar um pouco só do contexto mesmo. Essa aldeia fictícia, esse pueblo, né, em espanhol, onde tudo gira em torno de tradições extremamente violentas, rígidas, absurdas, né? E essa aí entra muito da questão do fantástico, do surrealismo, né? O personagem principal é um jovem que não tem nome, ele é o narrador, ele vai descobrindo aos poucos como funciona essa sociedade, que é muito sufocante, marcada pelo medo, marcada pelo medo da morte, principalmente, né? Pelo controle dos corpos, por rituais sem sentido, e agora eu vou citar alguns, que está na aba ali, na orelha do livro. Por exemplo, enterrar os mortos com cimento na boca, ou controlar o modo como as pessoas respiram, ou somente comer carne de cavalo, e os peixes do rio que são capturados, ou têm a cabeça esmagada e são devolvidos ao rio, ou a mais curiosa, que eu acho mais divertida também, que as mulheres grávidas elas são obrigadas a ficar com os olhos vendados, porque se elas não fizerem isso, os filhos dela podem nascer parecidos com os homens que elas olham na rua, né? E nessa sociedade, quem fura a orelha são os meninos, não as meninas, né? E tudo que gira em torno dessa aldeia, dessa cidade, está relacionada à morte, né? Como plantar árvores, tumbas. As pessoas são enterradas em tumbas. E o mais curioso é o título, né? A morte é a primavera. A primavera é o sinônimo da vida, né? E, e as mortes acontecem na primavera, nessa cidade. Então, quando alguém da aldeia precisa passar embaixo da cidade, sobre o rio,
para verificar os alicerces da cidade, porque eles têm medo que ela desabe, porque o rio passa embaixo da cidade. E essas pessoas são arrastadas por baixo da cidade e saem do outro lado, e quando elas não saem mortas, que é o normal, elas saem muito danificadas. Então, também é um povoado sem rosto. As questões físicas são muito difíceis de encontrar, né? E aí entra o livro, essa parte do livro que antecipa esses dois elementos, né, como eu acabei de comentar, né? A morte de um lado, a primavera do outro. E elas são dois temas que, na verdade, se complementam, né, de uma forma muito poderosa. Porque se você imagina a primavera, você imagina o começo do calor, principalmente em países muito frios, a florescer da natureza. E a morte seria justamente o fim disso tudo, né? Então, isso vai criar um elemento até muito triste, né, simbolicamente na história. E de alguma forma, também marcar a beleza. E aí tem uma frase que do tradutor que é quase um perfume de flores, que também estão muito ligadas à morte, né? E no meio de toda a dor vai haver a beleza da natureza. Então, a primavera chega, alguém tem que morrer. Se esse alguém não morrer, ele vai ficar completamente destruído por verificar se a cidade vai afundar esse ano ou sei lá quando, porque o rio passa embaixo, né? E o medo deles é esse. E eles dormem, eles escutam o rio passar, né? É uma leitura que causa um estranhamento o tempo inteiro, né? A linguagem é cheia de imagens, ela tem muitos simbolismos, ela tem muito de poesia, elas são frases muito bem construídas. Os personagens não têm nomes, é o que eu acho bem interessante. Então, é o Ferreira, é o filho do Ferreira, é o preso, é a madrasta, é o jovem. E o Saramago vai usar isso em um ensaio sobre a cegueira, muitos anos depois. Que justamente vai ser o marido, o médico, a mulher do médico, enfim. Ele vai usar esse recurso que a Mercê Rodoreda já tinha usado nos anos 60. Né? E aí a gente sente que a gente está numa metáfora, que é uma metáfora de uma repressão política, talvez sobre a morte individual da sociedade, numa sociedade autoritária, no franquismo, por exemplo. Ou o absurdo de viver sob normas que ninguém questiona, que as pessoas aceitam para não ser presa, né? E tem um preso, né? Que fica preso lá até se transformar em outra criatura. As pessoas têm muito medo de virarem o preso, né? Que também é um personagem. E apesar dessa narrativa mais abstrata, a Morte à Primavera, ela tem um impacto muito forte, né? Porque ela fala de temas universais, né? Ela fala de medo, a perda da liberdade, a solidão, a violência, coisas que a gente já vem vendo, com a gangrena e com a Praça do Diamante. Eu separei a Morte à Primavera, mas na verdade os três livros eles confluem muito nessa temática universal, né? Ditaduras. A gente não sabe em que época a gente está em A Morte à Primavera, mas a gente pode imaginar. A gente está num momento muito repressivo que ela tenta, de alguma forma, ser que é dá a entender que é medieval, porque eles contam até 100, a escrita não é desenvolvida, então é toda uma questão de oralidade, mas existe cimento. Cimento é século XX, né? Então, esse é um contraponto que vai fazendo, e alguma pessoa, alguém pode entender isso como uma contradição ou uma falha. Não, isso é proposital. Porque, na verdade, ela está querendo mostrar para a gente essa crítica profunda que ela vai dizer, né, a sociedade franquista, porque o livro foi publicado em 62, embora não sejam, algumas pessoas identifiquem com uma crítica ao regime, não é só esse regime. É como quando você lê o Outono do Patriarca, do Gabriel Garcia Marques, que a gente mencionou agora há pouco, que ele fala que a Praça do Diamante é um dos melhores livros sobre a Guerra Civil, e, na verdade, todo mundo identifica também um ditador, e identifica o Franco, né, um ditador cadavérico que não morre nunca. E quando morre, ele volta. E, na verdade, está fazendo um retrato de todos os ditadores que já existiram e das suas formas mais cruéis. E a Morte à Primavera também. O período é um período extremamente cruel, né? E o mais interessante é que, mesmo sendo diferente a gangrena e a Praça do Diamante, ele vai também levar a gente a refletir esses traumas coletivos, né, que eu estava mencionando. Sobre o silêncio que fica depois da dor, então a gangrena que vai corroendo depois da morte do filho, as dores individuais e coletivas da Natália em Praça do Diamante, né, que vai refletir essas estruturas sociais e o tempo que eles passam, né? O tempo é meio incerto em A Morte à Primavera, mas sempre vai chegar a primavera, né? E aí então a beleza
da poesia, dessa parte poética que eu coloco ali como palavra-chave, né? Porque a morte vai moldar a vida, né? Mas existe beleza nisso tudo, porque é o florescer da primavera, acompanhado da dor que é a morte, a solidão, ou seja, a solidão infinita, né? Dependendo da religião que as pessoas têm ou não, ou se elas acreditam em alguma coisa em termos religiosos, né? Então, o romance ele vai finalizar, né, em termos gerais, uma crítica ao autoritarismo, né, essa rigidez das normas sociais, essa maneira como a sociedade pode apagar um indivíduo em nome de uma ordem imposta, né, porque os indivíduos não têm nome, né? E isso já é uma característica. E isso acontece com a Natália, quando ela vira Colometa. Todo mundo passa a chamar ela assim. Então, né, se perde também o apagar do indivíduo através de uma ordem social, seja ela baseada na estrutura patriarcal, de uma forma, no caso da Natália, a Praça do Diamante, seja social, como em A Morte da Primavera, né? E o final, para a gente ir para as considerações, é que A Morte da Primavera, na verdade, essa sociedade, ela sempre está tentando acabar com qualquer desejo que as pessoas possam sentir. E é isso que acontece na ditadura. Então, qualquer desejo é reprimido, né? Então, para a gente finalizar, vamos concluir falando um pouco por que ler os três livros, por que essas duas autoras tão pouco conhecidas, ou pelo menos menos do que deveriam ser, por que a Gangrena, da Mercedes Salsatz, e a Praça do Diamante, da Mercê Rodoreda, e A Morte da Primavera, são romances fundamentais para a gente conseguir compreender as marcas profundas que a Guerra Civil e o franquismo deixaram na sociedade espanhola. E não só essas ditaduras, mas as nossas ditaduras na América do Sul, a Argentina, a brasileira, a chilena, são as mais famosas em termos de repressão, assim, que a gente tem mais contato também, né? E cada um desses três livros ele vai mergulhar no impacto dessa violência, da repressão, das transformações sociais, primeiro por uma lente de um homem ambicioso, que é o Carlos, né, corrompido por esse poder, por essa ideia de sair da pobreza e ser uma elite, até o olhar íntimo da Natália, né, sensível, bonito, interno. E essas obras, na verdade, elas vão mostrar que a literatura, e aí é um conceito, uma frase do Günter Grass, mas eu não vou lembrar exatamente, o Günter Grass é o Nobel de Literatura de 99, escritor alemão, que a literatura, na verdade, é uma forma poderosa de memória e resistência e uma forma incrível de contar a história. Por isso que eu trouxe muito a questão do contexto, né? Porque elas vão contar a história da maneira delas, não com rigor histórico, mas vão contar, né? E vão falar dessas feridas, e muitas delas não se fecharam ainda na Espanha, e vai ajudar a gente a refletir, né? O perigo da opressão, da desigualdade, da perda de valores, e temas que continuam até hoje, né? A gente vê a elevação da extrema-direita trazendo todos esses temas que eles trouxeram na década de 1920, né? Lembrando que Mussolini assume em 24, Hitler tenta um golpe de Estado na Alemanha em 25, é preso, solto, 31 assume o poder. E a extrema-direita avança no mundo como avançou há 100 anos. Então, esses livros eles continuam muito atuais, né? Apesar de tratar de períodos históricos de um país específico, no caso, a Espanha, né? E nisso aí a gente soma A Morte à Primavera, né, que vai levar a gente a uma leitura mais simbólica e perturbadora dessa mesma realidade, né, essa alegoria sobre um regime opressor, que pode ser qualquer regime, mas pode ser o franquismo também, que aí a gente junta os três livros no final, né? E ele traz esse protagonista anônimo, dentro de uma sociedade ditatorial, repressiva, é o comum de acontecer. Deixa eu só ligar o carregador que eu esqueci. Toma um. E aí, para a gente finalizar, ler esses livros hoje não é apenas esse exercício de empatia, de revisitar essa parte da história, né? É da gente entender melhor o presente também, de questionar essas estruturas do poder, de questionar como é que a extrema-direita conseguiu o poder naquela época através do voto, e a gente sempre nunca entendeu como que as pessoas aceitaram o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. E a gente está vivendo isso em outro grau,
atualmente, né, com esse avanço de ideias extremamente conservadoras e que destroem completamente a realidade, e a gente está vivendo isso também de alguma forma, né? Então são narrativas que lembram, né, que mesmo nesses contextos, para finalizar, mais sombrios, é na literatura e nessa beleza que os personagens e essas duas escritoras encontram, que é uma forma de denunciar essa opressão completa que os livros passam no seu contexto, ao mesmo tempo de dizer que existe transformação nisso tudo, né? Existe a beleza na morte, no caso da morte à primavera, existe a beleza mesmo em momentos em que o Carlos, no final, vai ter a redenção, e a Natália, eu ia falar um negócio que era um spoiler, e que a Natália vai trazer de uma forma muito sensível da realidade dela e da família dela e de Barcelona durante os períodos históricos que a gente tratou, né? A Guerra do Marrocos, a fim da monarquia, a Segunda República, a Guerra Civil e a ditadura. Então, era tudo isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada a Pode ti, compartilhar. Bruno. Se quiser deixar de compartilhar a tela, aí a gente Vou, se vê. vou. Uhum. Deixa eu interromper aqui. Pronto. E aí, agora, com vocês aí, os comentários, se quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Vivi? Não, queria agradecer por essa aula, né? E também deixar. Agora eu tô curiosa para ler todos os livros, né? E você falou, mostrou que a dificuldade de encontrá-los e o problema que você me arranjou. Cara, quero lê-los. Não, agora dificultou. Tentar encontrar um PDF, alguma coisa do tipo, assim, para ver se soluciona essa gangrena agora que vai estar corroendo você para ler os livros. Até a morte à primavera vou lê-los. Eu acho que a Ponte Primavera talvez o e-book dê para comprar, assim, né? Porque se for importar vai ser um pouquinho caro, né? Assim, que riqueza, assim, de história e de construção de personagens, tanto ficcionais como das autoras, né? E realmente pouco conhecidas. É um ponto que eu acho até meio triste, assim, porque realmente a obra delas é muito profunda, né? Eu já tinha lido antes, e eu fui ler algumas análises, e você vai vendo esses elementos da vida real delas com os personagens, e você cruza muito. A gente fez isso com Cervantes, né? Por que a gente vai falar de batalhas que aconteceram mais de 600 anos? Justamente para entender como o personagem tem essa personalidade, né? E os personagens delas têm muita personalidade delas, né? E se consegue ver muito na Mercedes Sades, que é uma escritora de família rica, que, na verdade, ela está criticando tudo que ela viveu, né? Toda a estrutura familiar dela, né? Porque essa elite catalã, mesmo com a guerra civil, e a gente pode entender que, vão apoiar a república. Não, imagina, vão apoiar a monarquia mesmo contra o nosso Estado, mesmo que o nosso Estado seja esmagado pela ditadura depois, porque a elite não vai sofrer absolutamente nada de termos de repressão, né? Ela faz parte do governo. E é muito interessante ver isso em Anganguém. Bruno, queria compartilhar com você, assim, A Praça do Diamante eu li já faz um tempo, é um livro que realmente, assim, eu acho que é uma leitura imprescindível, né, e nem sabia que era um dos livros mais, assim, interessantes para compreender a Guerra Civil Espanhola, e realmente é um livro que, quando eu li, assim, me marcou muito. Inclusive, eu moro perto da Praça do Diamante, do lado praticamente, e ali tem os refúgios antiaéreos, né? Que às vezes eles fazem visitas quando tem festas de graça e tal, eles organizam visitas, tal, que as pessoas podem descer lá para conhecer e tudo mais. É bem impactante assim a visita, mas uma coisa que é interessante no refúgio é que do lado de fora, nos espelhos não, no vidro tem as frases do livro da, da, Interessante. da Praça do Diamante,
falando da guerra, frases bem específicas, sabe? Quando ela fala em alguns momentos que ela já não queria mais descer para o refúgio, porque, enfim, já não fazia mais sentido e tal. E toda vez que eu passo pela praça, eu paro lá para ficar lendo as frases, porque eu acho, assim, enfim, impressionante, assim, a forma como essa história foi contada, eu achei, assim, incrível. Já A Morte e a Primavera está sendo uma leitura que muito difícil, que eu não avanço, não sei, acho que assim, eu estou nas páginas 120, tem umas 200 páginas, até a página 60 eu não sabia o que estava acontecendo. Eu li e Aham, falava, sim. gente, mas o que é isso? Mas quem está falando, sabe? Eu fui descobrir que o personagem era homem agora, assim, sabe? Que eu falei, mas quem Uhum. que é essa pessoa que está contando e tal? Então, assim, está sendo uma experiência, assim, bem surrealista de leitura, assim, porque eu estou achando um livro, uau, que não se explica, sabe? Que não fica tudo meio que aberto, você não sabe exatamente o que está acontecendo, enfim, está sendo interessante, assim. É, às vezes esses livros também fazem com que a gente tente buscar ou vá buscar também mais explicações, né? Eu até fiquei lendo também um pouco, mas deixa eu ler do que se trata, porque Uhum. eu acho que a aula de hoje ajudou muito, muitíssimo, para eu conseguir finalizar a leitura, assim, Aham. porque realmente está sendo um desafio, assim. Não, A Morte da Primavera era bem desafiante. Era um romance para você desconstruir muito a questão da leitura, né? Porque eu acho que ela fez de propósito, já vendo assim muita questão do perfeccionismo dela. Eu acho que a ideia também dela é sempre trazer muito, até falamos disso, né? Que é justamente descaracterizar o indivíduo, né? Que é o que as ditaduras fazem, né? Então eu acho que ela eleva isso, obviamente, a um outro nível. E eu acho que ela faz isso muito para incomodar, assim, para deixar você o mais desconfortável possível, né? Então tem cenas que são muito desconfortáveis, mas que você também não consegue compreender a dimensão, justamente porque você não consegue entender o que está acontecendo realmente, né? Então você está perto de terminar, né? Você está perto de terminar os capítulos publicados. Você falou, você mostrou a edição, é a mesma que eu tenho. Então ele vai terminar um pouquinho mais para frente e depois vão começar os apêndices, os anexos. Aí vai vir algumas explicações, tá? Então aí você vai conseguir ver as mudanças que ela fez e tudo mais. E eles tiveram muito trabalho de edição para fazer esse livro, né? Porque como ela escreveu várias versões, eles foram meio que ali encontraram uma final e rematou. E a Praça do Diamante, ela tem essa dureza, beleza, né? E eu acho que esse é um aspecto forte, assim, dos três livros, né? Mas como A Morte e a Primavera é mais surrealista, é mais difícil de captar mesmo. E são E eu livros estou relendo A Praça do completamente Diamante. diferentes, né? Da Sim, mesma autora, assim, tanto que assim, se eu lesse esse livro, assim, não soubesse que era dela, nunca ia imaginar que era da mesma autora, porque a forma de escrita, enfim, é muito diferente, né? exatamente. E mostrando muito aí essa universalidade dela, né? Que o Gabriel Garcia Marques cita. E de conseguir transformar. Ela tem outro livro muito bom que se chama Espelhos Quebrados, Espejos Rotos, né? Que é muito, eu nunca li, mas dizem que é muito bom também, e ele vai muito nessa pegada também da Praça do Diamante. Sim, e é um livro também com uma riqueza, assim, de vocabulário, assim, enorme, assim, eu leio já com o dicionário aqui do lado, Aham. porque aparece muita palavra, eu falo, meu, que é isso, né? Para aprender catalão está sendo ótimo, para Não, tem uma praticar. em espanhol que eu anotei aqui também, porque eu comecei a reler, e eu nunca tinha ouvido falar, que é Almés, com Z no final, eu até procurei na época o que que significava, e agora eu não lembro mais, enfim, depois eu vou ver. Não, tem um vocabulário muito forte, assim, e ela tem um estilo de escrita muito poético, né? Cômputo também, cômputo do tempo, achei legal, né? A passagem do tempo. E ela tem uma escrita muito, muito sensível, assim. Eu acho que eu até cheguei a escrever isso na época que eu publiquei sobre a gangrena, né? E eu vou afirmar isso sobre a Praça do Diamante. Eu acho que aqui tem uma característica que é muito forte que um homem não poderia escrever essa história dessa forma, sabe? Porque ela consegue fazer coisas, e não falando de talentos escritores, mas eu acho que tem de sensibilidade mesmo.
porque ela consegue fazer, que, sei lá, que a menina andando na rua, ela esteja extremamente sozinha. E aí você fala, caramba, esse é um sentimento que poucas pessoas conseguem transmitir em poucas linhas, né? Teria que precisar, bom, grandes escritores conseguem fazer isso, né? Mas ela consegue fazer isso de uma forma muito objetiva, e você fala, caraca, tá eu e a Natália aqui andando na rua, que tristeza eu tô sentindo agora. E isso é muito forte da Mercê Rodoreda. Me chamou a atenção, enfim, uma coisa que eu estava refletindo, né? Como a sociedade parece que as coisas não mudam, porque a gente estava vendo, né, livros de séculos atrás que trazem temas que a gente relaciona com as questões sociais de hoje em dia, né? Mas também me pareceu interessante como tem uma coisa que mudou muito em muito pouco tempo, uma questão social que é uma questão importante aqui na Catalunha, que é a questão do idioma, né? A gente falou aqui de duas escritoras, uma que era da elite e escrevia em espanhol, né? Escrevia em espanhol, e outra que era uma pessoa de uma origem mais humilde que escrevia em catalão, né? E como isso marca também a forma como elas são vistas até hoje em dia, né? Enfim, é uma questão muito importante o idioma. A gente não tem essa noção no Brasil, porque o Brasil, de uma forma, claro, tem os idiomas indígenas e tudo mais, mas assim, a maior parte do Brasil fala português, a gente não tem idioma por regiões, né? Que é uma questão aqui na Espanha muito forte. E por que eu digo que mudou tanto em tão pouco tempo? Porque atualmente na Catalunha, o que se vê é que a elite fala catalão e as pessoas mais pobres falam em espanhol, né, castelhano. Então, como isso acabou girando em tão pouco tempo, né? Porque a gente está falando de menos de 100 anos, né? Então, Exato. é o que a gente tem visto, né? Na sociedade aqui, nas escolas, eu sou professora e sou tutora de estudantes que fazem estágios em escolas. Então, essa é uma questão que se fala muito nas sessões que a gente tem com os professores fazendo estágios, né? A questão do idioma, como é importante, assim, e as escolas de elite, cada vez mais, 100% de catalão, e as escolas mais da periferia ou de realidades socioeconômicas mais baixas, tendo que se adaptar ao uso do castelhano porque os alunos não sabem falar catalão, né? Então aí Uhum. é uma questão, enfim, que relacionando, né, Sim. com menos de 100 anos atrás, como deu a volta, né? Exatamente a volta nessa questão do uso do idioma. Não, muito legal sua observação para a atualidade, porque eu li ontem uma entrevista da Mercedes Salles, e o repórter até questiona muito isso, né? E ela fala assim, não, mas nunca me falaram em catalão. E ela, família industrial, você imagina, muita grana, ela casa com um homem industrial, então ela tem filhos, 5 filhos, e todos eles da elite. Então eu falei assim, não, na minha casa também, isso, a gente só sempre falou em espanhol ou nos idiomas que, né, a gente ali, que as crianças falavam e tudo mais. E ela justamente fala isso também, que essa mudança começa depois da Guerra Civil, mas talvez como uma identidade. Ela fala assim, não, mas essa questão de falar catalão, ou dessa, entre aspas, obrigatoriedade, ela começa depois na ditadura. Né? E tem episódios, por exemplo, da questão da proibição, e até ela contesta isso, assim, nunca foi proibido e tal, mas assim, era oficialmente proibido, mas no dia a dia não. Mas, por exemplo, não se podia fazer manifestação em um idioma que não fosse o espanhol. Isso na Galícia, no País Basco e na Catalunha. Então, existia uma proibição oficial, de alguma forma, né? E eu lembro de uma passagem logo que eu mudei para Barcelona, sobre Barcelona, sobre o clube, né? Que era o espaço onde eles podiam falar catalão de uma maneira, né, não repressiva. Mas eles não podiam comemorar o título na rua, os títulos na rua, né? Então, tipo... E aí tem uma frase do Montalbán, que é um escritor catalão, o Manuel Vázquez Montalbán, que ele fala que o Barcelona é o exército sem armas à Catalunha, justamente porque ele leva o que é a Catalunha para os outros lugares. E muito interessante observar que essa mudança que você mencionou, né, eu não tinha noção totalmente disso, assim, de que agora as estruturas mais elitizadas falam o catalão e as menos não, né, e aí justamente muda da realidade da Rodoreda. Isso tem a ver com a imigração também, né? Estamos falando de uma imigração latino-americana, de outros países também, que é mais fácil que saibam o espanhol do que o catalão. Então, a gente está falando de uma base social
base baixa, quero dizer assim, né, que não sabe o catalão, e por isso vai se diferenciando as pessoas que são nascidas aqui, ou que moram aqui há muito tempo, e que falam o catalão perfeitamente, e, portanto, né, numa escala social superior, as pessoas que não falam catalão que estão mais abaixo, né? Então, Exato. as realidades sociais mudaram e com isso mudou a relação com o idioma. Olha só, né? Em tão pouco tempo, porque é tão difícil as coisas mudarem, né? Historicamente, isso deu a volta em menos de um século. Enfim, achei fantástico pensar com relação ao que tu ia comentando, Bruno. É interessantíssimo. Não, muito interessante sua observação também. Obrigado por ela. Então, pessoal, já estamos dentro do tempo previsto. Não sei se alguém precisa fazer alguma manifestação mais, senão acho que a gente já debateu, né, e ouviu o Bruno sobre essas duas grandes autoras e alguns dos seus livros. Ficamos com a vontade de lê-los. O Guilherme também não pôde colocar o vídeo e o áudio, mas escreveu no chat que ficou com vontade de ler os livros. Então, vamos ver se a gente consegue encontrá-los agora. Quem está aqui na Espanha podendo comprar, e quem está no Brasil se consegue localizar em versão e-book ou em segunda mão, quem sabe. E contamos, Bruno, contigo e convidamos as pessoas que estão aqui e outras também. Vamos tentar que a próxima aula esteja mais cheia de pessoas interessadas. Em um mês, temos a terceira sessão, né, dessa série de 4 aulas sobre literatura espanhola. Muito felizes, Bruno, com a tua dedicação, com a tua generosidade em compartilhar todo o teu conhecimento. E esperamos vocês daqui um mês, mais ou menos, para essa próxima sessão. Recordando que as pessoas que assistirem, no mínimo 3 das 4 aulas, vão ter o certificado do curso completo. E as pessoas que não puderem ver, no mínimo 3, portanto 2 ou 1, vão receber certificados de assistência nas sessões individuais que participaram. Muito obrigada, Bruno. Obrigada a todo mundo que Obrigado, participou. pessoal. Obrigado. Valeu, parabéns, Bruno. Até a próxima. Obrigado. Até a Obrigada. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.